Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, diretamente aqui da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema super da hora. A gente vai falar sobre democracia, a gente vai falar sobre eleições, a gente vai falar sobre educar para a democracia. Hoje a gente conversa com o professor Roberto Schiffler. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Prazer recebê-lo. Nós que estávamos aqui fofocando antes de começar o programa. Roberto, hoje o tema eu acho que é super da hora, né? A gente está aí num ano eleitoral e a gente vai falar sobre educação para a democracia. Você é professor e em uma das instituições de ensino que você dá aula, agora há pouquinho tempo, fez uma eleição básica, super tradicional, que eu também participei quando eu era criança, para um processo de eleger os representantes de turma. Vamos começar pelo básico. Qual a importância desse primeiro e pequeno passo dentro de uma instituição de ensino? Então, primeiro, boa tarde, agradecer a oportunidade, dar um abraço a todos de casa também. E a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que democracia é um exercício. A gente reafirma cada vez mais, a gente aperfeiçoa a nossa situação de cidadão participando. Então, olha só, que coisa mais interessante, desde o início, numa escola, por exemplo, numa sala de aula, a gente ter a oportunidade de ver crianças se colocando, sabendo se expressar, sabendo olhar para um par dele, um outro aluno, também em sala de aula, e reconhecê-lo como um porta-voz daquela criança, daquele aluno que vai ter o seu direito, e que aí sim vai criar um diálogo com outras instâncias de um grupo social. No caso, a gente está falando de um grupo social, a escola, de uma sociedade que é formada por vários outros grupos sociais. Então, desde quem dera se a gente pudesse ter a chance de que esse exercício, falar de democracia, que às vezes as pessoas acham, não, é só o voto, é só na eleição. Não, essa participação, se ela pudesse ser desde o início de uma escola, de uma sala de aula, as pessoas estariam exercitando melhor a sua cidadania. Então eu comecei já com um princípio razoavelmente equivocado, porque falei de democracia e fiz a conexão direta com as eleições. Deveríamos entender a democracia em outras esferas? Professor de filosofia, de sociologia, historiador. Começa a explicar pra gente, então, na verdade, o que é a democracia? A democracia, de uma maneira assim, mais plana possível, mais essencial, a gente vai entender que é a participação das pessoas, na palavra do povo, né, na tomada de decisão. Então a gente fala, por exemplo, da sala de aula. A sala de aula tem que ser um local necessariamente, estritamente de autoridade. A gente não pode dar voz àquele outro ator que também está dentro da sala de aula, que além do professor é o aluno. Ali a gente começa, ali a gente inicia. E as coisas elas vão se repercutindo. Então, se a gente fosse tentar entender uma maneira mais essencial de democracia, é o povo, são as pessoas aprendendo, participando das tomadas de decisões. Quando a gente pensa em democracia em sala de aula, dividindo esse poder, digamos assim, a gente continua mantendo o respeito e a ordem, mas num outro tipo de escala de pensamento? Nessas últimas semanas, fazendo um parênteses nisso, né, eu estava ensinando para alguma das crianças o que Sócrates ele nos oferece sobre o diálogo. Certo. Existe democracia sem diálogo? Eu acho que não. Aí vai existir autoritarismo, vai ter uma pessoa apontando aqui é certo, aqui é errado. Então, uma outra pessoa do outro lado falando aqui do meu jeito é certo, do meu jeito é errado. Então, para a democracia funcionar, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o diálogo, que é o exemplo que eu dei de Sócrates, né? Dentro dessa perspectiva, a gente não vai ficar enxergando apenas uma questão de autoridade, a gente vai compreender todas as partes que existem dentro de um processo. Entendendo essa questão e indo para a sociedade, na escola a gente então deveria entender que são dois personagens atuando o tempo todo, e não um detentor do poder e o outro obrigatório a executar. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho mais de uma turma de um determinado ano.
Se eu não refletir, se eu não buscar entender que às vezes uma turma, ela tem um desempenho, ela tem um andar, um caminhar, uma diferente da outra, e até mesmo eu não estabelecer o diálogo para procurar entender o que está acontecendo com aqueles alunos, às vezes o problema pode estar até em mim. Aí a gente não vai andar. Então, desde o início, esses vários atores, que aí o universo escolar ele é um retrato da sociedade. A sociedade ela não só tem 2 características, 3, 4, 10. A sociedade é muito plural. O universo escolar também. A sala de aula, principalmente. Os problemas que a gente vê na sala de aula são os problemas reflexos que refletem na sociedade e vice-versa. Que são os problemas que a gente vê nas fábricas, nas empresas, nos negócios. E aí por isso que a gente hoje também está discutindo essa questão de por que educar lá atrás para entender melhor, por que ensinar. Por que fazer com que a pessoa desde o início saiba entender a sua posição de dialogar. Uma hora ela vai estar sendo mais ativa nesse processo, uma outra hora ela vai escutar mais nesse processo, só que isso vai reverberar lá na frente. Hoje são alunos, lá na frente vão vir a ser trabalhadores. Será que quando o aluno tem a oportunidade de compreender que ele também pode ter o seu direito, pode falar alguma coisa, óbvio, vai ter o equilíbrio, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, a gente vai dar as posições. Será que tendo essa oportunidade lá na frente, quando ele se formar, passar por sua formação escolar, eventualmente a formação acadêmica, ele também não vai reconhecer como uma pessoa que tem esses direitos, até para receber, como também para oferecer? Por exemplo, uma situação que ele pode vir a ser um patrão, por exemplo, saber entender que se ele vir a ser patrão, ele também vai estar dialogando com outras pessoas, seus funcionários, que também possuem seus direitos. Maravilha. A verdade é que a gente hoje está discutindo isso tudo aqui no programa Trabalhador em Foco por conta lá atrás. Ou seja, educar, ensinar e aprender para entender a democracia. Entendemos então que democracia é o exercício de pensar junto. É o diálogo. É o diálogo. Poder resumir uma palavra. É o diálogo. É o diálogo. Como foi perceber numa instituição de ensino esse estabelecimento do diálogo para a eleição de um em detrimento de outros? Naturalmente, como eu falei, a gente já consegue observar que a turma tem, todas as turmas, né, tem as suas figuras mais carismáticas, etc., que até mesmo sabe compreender o problema que você tem. Um aluno sabe compreender um problema que um colega tem em sala de aula. Então, a gente vive hoje no país, por exemplo, numa perspectiva de democracia representativa. A representatividade da eleição de um representante de turma, ela condiz muito com isso. Ensinar, fazer com que uma pessoa seja porta-voz e também com que os outros alunos venham a cobrar daquele representante eleito aquilo que tem que ser entendido como uma situação de equilíbrio, não apenas para a sala de aula, mas para o universo escolar. Na prática da sala de aula, como é que vem sendo essa utilização, ou melhor, a eleição, a definição de quem são esses personagens e a prática propriamente dita? De cara, eu acho que é a responsabilidade. Vou te dar um exemplo do que passa a acontecer na instituição que eu trabalho. O representante de turma, ele tem a responsabilidade de saber, de poder dialogar com seus colegas sobre as tarefas, sobre matérias que foram inseridas pelos professores numa agenda escolar, numa agenda de sala. Então a responsabilidade é o primeiro caminho para a gente entender o que esse representante de turma ele vai poder fazer. E é isso que muda. Aquele representante passa a ter uma responsabilidade, ele passa a ser mais cobrado, e aqueles que estão numa posição de alunos que não são necessariamente representantes, mas também de saber que eles podem cobrar aquela pessoa numa sala de aula. Imagina se isso realmente, o que eu vejo acontecer numa sala de aula, fosse o que acontecesse, ou melhor, poderia acontecer numa comunidade, por exemplo, numa comunidade petropolitana, em eleição de vereadores, em país, eleição de deputados, etc. De forma geral, num quantitativo no colégio, foram mais meninas ou mais meninos? Você consegue lembrar? Houve uma paridade? Eu ousaria dizer que foram mais meninas. Mais meninas? Mais meninas. Maravilha. Então eu vou fazer um corte nesse nosso bate-papo e vou chamar um vídeo da nossa amiga Drica Madeira, que fala sobre empoderamento político da mulher. Só um minutinho. E agora? Agora que a apresentadora ficou com o cérebro bugado. Vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo e volta no próximo bloco dando início com o VT.
sou Drica Madeira e hoje a gente vai falar sobre mulheres na política. Você sabia que o Brasil ocupa o 105º lugar? 105º lugar, você ouviu certo. Participação das mulheres no mundo da política? A gente tem menos de 10% das mulheres no parlamento brasileiro. Pensa isso, gente. Que é 10% de participação? Pífia. Na verdade, o Brasil, escandalosamente, fica em participação feminina no espaço de poder atrás do Afeganistão. O Afeganistão está à nossa frente. E aí, é bom que a gente reflita sobre isso. Uma sociedade de iguais, democrática, que se pretende preocupada com o conjunto, precisa ter representatividade do conjunto, senão fica muito difícil. Como é que, num parlamento predominantemente masculino, as pautas que dizem respeito ao mundo das mulheres vão chegar? E como essas pautas, depois que chegam, vão ser aceitas? Por exemplo, a questão da licença maternidade. Isso não é um problema no mundo das mulheres? A licença paternidade, isso não é um problema no mundo das mulheres? E aí você vai dizer, Drica tá maluca, mas a paternidade? Claro, porque se a licença maternidade é de 6 meses, legalmente garantida para a mãe poder amamentar o filho, eu pergunto a você, os pais cumprem qual papel? Qual é o papel dos pais nessa situação? E aí, como é que os homens vão perceber que eles são importantes de fato nessa situação? Se não as mulheres dizendo. E se as mulheres não forem as propositoras de leis que beneficiem aquilo que elas pensam e aquilo que vai fazer melhor para uma sociedade de iguais, quem fará? Como é que você discute o aumento de carga horária na rede escolar, por exemplo, da primeira infância, se não são as mulheres a falarem sobre isso? Os homens nem buscam as crianças na escola, eles não sabem que a creche pública acaba às 4h30 da tarde. Como é que isso vai ser uma preocupação dele? As mulheres sabem, isso é uma preocupação delas, porque na verdade como é que a gente faz para dar conta de trabalhar e buscar menino na escola? Na hora que a escola acaba, na hora que a creche acaba. Então são pautas das mulheres que não estão postas hoje no mundo brasileiro, que para a sociedade brasileira estão embutidas nas nossas contas domésticas. Então, discutir as mulheres nos espaços de poder é discutir uma sociedade diferente da que a gente tem hoje. E aí, pensar que para ter espaço é preciso fazer força é muito difícil. E a gente precisa fazer força junta. Valorizar o que as mulheres fazem no seu entorno é um bom início para essa conversa. Parar de criticar as mulheres que fazem aquilo que você não se sentiu capaz de fazer também faz parte de ser solidária com a pauta feminina e votar em mulheres e se candidatar ao parlamento e, enfim, a todas as outras estruturas de poder que estão à disposição das mulheres. Por que não? Por que não eu? Por que não você? Por que não todas nós juntas podemos fazer um mundo, um país diferente, uma cidade diferente, um estado diferente? Então, pensa sobre isso e vamos tentar mudar um pouco esse índice de participação, né? Então, a gente estava falando de democracia, de ocupação das meninas, de uma parte grande, quase que uma paridade, lá nas escolas, na representação escolar. Essas mesmas meninas que se transformam em mulheres, que viram trabalhadoras e que não ocupam os cargos de governança. Professor, onde é que está o problema? Acho que os problemas eles são vários, né? A gente consegue entender isso como essa não ocupação dos cargos de governança que a gente falou antes, né? Que lá na escola, por exemplo, acredito que a maioria das representações são de mulheres. Mas o que acontece? Que do lado de fora, na sociedade, as mulheres não ocupam esse cargo. Infelizmente, na nossa sociedade, a mulher acabou cumprindo um papel de se ocupar com aquilo que é da casa, aquilo que é o privado. E o público, os homens passaram a dominar. Isso é um contexto do que é o reflexo do machismo na nossa sociedade. A gente também consegue enxergar isso na questão dos salários, né? A gente estava até conversando aqui antes. Sim, a gente consegue observar isso claramente. Como que as mulheres, elas são as que mais estudam, que mais se dedicam na questão da escola, e elas recebem menos do que os homens. Então, assim, a democracia é uma tentativa da gente estabelecer esse diálogo. A gente está no cenário ideal, perfeito? Não, a gente sabe muito bem, é só olhar para fora que a gente ainda está longe do ideal. Como historiadora, a gente está evoluindo no que diz respeito ao empoderamento da mulher na área da política? A gente teve a eleição de uma presidenta, né, nos últimos anos. E aí, fazendo um parêntese... E a gente teve uma reeleição. A gente teve uma reeleição e eu me lembro de uma revista, quando a Dilma ela era presidente, que botou uma manchete destacando que ela
conduzia reuniões de maneira agressiva. Mas e se fosse um homem que estivesse conduzindo uma reunião com aquele perfil, será que a revista não ia falar, não, então ele é um bom presidente, ele tem um pulso firme? A gente vive muito sobre esses aspectos de discriminação, de não compreender que a mulher ela pode ocupar esse espaço da mesma maneira que o homem. A sala de aula ela é um estágio inicial disso, mas quando a gente vê situações mais avançadas da sociedade, como a gente está falando de cargos, de eletivos, isso fica mais agressivo mesmo. E nesse contexto de que a mulher tem que ter uma postura profissional sempre feminilizada, essa coisa bonitinha, essa coisa, né? Eu posso dizer que durante muito tempo as pessoas diziam, por exemplo, que eu não ia me casar. Eu não ia me casar porque eu era empresária, detentora do meu pseudo-poder. Eu fugia de um padrão, né, que se fala que a mulher tem que seguir. Exatamente. E é óbvio, você vê, eu como professor também vejo isso em sala de aula, em muitas situações. Uma criança que, às vezes, ela está ali sendo voltada para crescer, se desenvolver, e ela pensa que ela só pode seguir de uma forma. A gente vê muitas situações disso em sala de aula. Na sala de aula as coisas começam ali. O negócio nasce ali, porque é um momento que as crianças elas ainda estão muito novinhas, estão iniciando os processos da vida. As coisas se refletem no futuro, nas mais diversas situações. E a gente tem que combater, a gente tem que buscar minar essas situações desde o início. Eu ver uma escola onde a representação ela tem mais a figura feminina do que a masculina é muito legal. É muito interessante perceber que, então, lá na escola, esses padrões estão começando a se alterar. Sim. E você acredita que, dessas meninas que hoje assumem uma situação de poder de governância, existe um pensamento da política propriamente dito nessa instituição em que agora a gente tem que viver o momento escola sem partido? Sim, vou usar uma palavra aqui, mas que eu acho que as meninas, elas possuem mais um critério de politização. Politizar, no caso, é saber estabelecer o diálogo entre relações humanas. A política é isso, na realidade. A política ela não está só na instituição de câmaras, de prefeituras, etc. Entre todos os seres humanos existe a política, a gente deve saber isso. E eu penso que as meninas elas têm uma noção inicial maior sobre isso, até mesmo uma sensibilidade. Então, a gente vê que desde o início a gente tem mais meninas se conscientizando que os meninos, isso é muito interessante. Torço, e aí eu sempre vou ser muito positivo em ver o futuro. Eu tenho que ser, além de tudo, eu sou um professor, eu penso na formação das pessoas. Eu penso que o futuro vai ser melhor, não que vai ser simplesmente fácil, mas vai ser melhor sim. Se a gente fosse pensar em atitudes práticas, sugestões suas, enquanto professor que vê uma instituição, entendendo que a representatividade de um aluno ser o representante de um grupo pode ajudar esse grupo de crianças, adolescentes e jovens a perceber seu espaço na sociedade enquanto democracia. Que sugestões você daria na prática para outras instituições de ensino, para as famílias, para discutir este tema que é a democracia? Eu vejo, por exemplo, falando de escola, do ponto de vista de estruturar a relação de escola, a primeira coisa é sempre dar suporte a essas disciplinas que provocam o pensar nas crianças, né? E aí, desse pensar, o debate vai ser provocado, o diálogo vai ser provocado. Por isso que muito se fala de escola sem partido, e etc. Todo ser humano, a gente estava falando aqui antes, todo ser humano tem a capacidade de tirar as suas conclusões. Então, quando a gente vê que pessoas estão conversando entre si, e aí foi o que eu disse antes, isso vem da estruturação, da possibilidade de existir disciplinas como a filosofia, como a sociologia, a história, a geografia, que num parênteses, né, a gente sofre a ameaça dessas disciplinas serem reduzidas na grade escolar. As artes, né? Ou seja, tudo aquilo que o ser humano produziu como um todo, e aí a gente tem a possibilidade de olhar as falhas lá atrás para corrigir os erros no futuro. A gente vive a ameaça disso ser retirado, mas que se eu pudesse, não dar um conselho, mas se eu pudesse desejar que as instituições firmassem isso, dessem oportunidade. Eu sei que muitas fazem sim. Eu vi rapidinho esses dias um estudo que foi publicado na Folha, para mim super tendencioso, que falava que a disciplina de filosofia e sociologia eram responsáveis pela nota de estudantes no Enem terem caído em matemática e português. É óbvio, isso é super importante, mas provocar o pensamento também que
né? Que lástima, porque Horrível. pessoalmente eu estou super feliz em saber que meu filho, seu aluno, por um acaso, tá indo muito bem em filosofia. Sim, sim. Isso Vou me... despertar, isso é Isso sensacional. é fantástico. E aí eu acho tão interessante as pessoas não perceberem isso. Significa que ele vai ter um pensamento crítico, que ele vai ter um pensamento além da casinha. E aquilo que você falou, hoje ele é aluno. E quando ele for trabalhador lá na frente, é óbvio que isso vai poder refletir. Só que é um exercício. Da mesma forma que a gente falou da democracia ser um exercício, essa lida com a reflexão, ela também deve ser um exercício. A gente não pode afastar as pessoas desse contexto. Infelizmente, no que se fala de República Brasileira, né, a gente teve esse afastamento de disciplinas que provocam essa reflexão muitas vezes na nossa história recente. Então, será que isso não é um reflexo das dificuldades que a gente passa em sociedade? E aí, assim, o Roberto Schiffler, que é o professor de filosofia, de sociologia e historiador, é também da Comissão da Verdade. Isso. Que a gente, aqui no Trabalhador em Foco, respeita e tem muito apreço por todos os trabalhos que vocês fazem em comissão. É também, e aí fazendo um paralelo entre uma coisa e outra, ensinar a democracia para esse futuro, é também evitar que haja um novo processo. Sim. Que precise em algum momento haver uma outra comissão de verdade para o que a gente está vivendo na atualidade? De duas perspectivas. Por exemplo, quando a gente fala de comissão da verdade, além do nosso objetivo de pesquisar, é ser educativo, é divulgar. E quando a gente divulga, aí falando da instituição escola, quando a gente divulga, permitindo com que a pessoa reflita sobre um passado, até mesmo sobre o presente, e faça essa ligação de todos os assuntos, né? Todos os assuntos. As pessoas se desenvolvem, elas crescem buscando evitar aqueles equívocos do passado. Então, por isso que eu falei, não é um conselho, mas é o que eu posso desejar, que as instituições elas saibam entender a importância da reflexão. A gente estava falando antes, né, a questão da realidade. Sim. Né, a filosofia trabalha com essa questão da realidade. A gente vive a realidade, mas a gente às vezes não se pergunta, a gente não é instruído para se perguntar o que é a realidade, o que eu faço na realidade, como é que eu vivo e etc. Só que no final das contas, tu vive na realidade, tu se pergunta sem nem saber que está se questionando. A filosofia ela tem essa tarefa de construir, de possibilitar com que a gente faça as perguntas e organize o nosso modo de pensar. Juntando as duas coisas, certamente a gente pode vir a evoluir mais rápido. A gente está chegando no final do programa e tentando levar tudo isso que a gente conversou sobre a importância de educarmos institucionalmente, nas famílias, o jovem, para que ele tenha um posicionamento diferenciado com relação à governança. O que você diria para os pais, já que você tem alunos, adolescentes e crianças, e que lá você dá esse conceito, como os pais podem estimular os filhos para entenderem esse contexto da importância da democracia, do voto, da representatividade? Eu comecei falando do diálogo, né? A família é o primeiro grupo social que uma pessoa se insere na sociedade. A família é um grupo social primário. É um grupo social onde a gente troca os nossos primeiros afetos e ali a gente vai ter relações para todo sempre. A sociedade é um grande grupo social com que a gente se relaciona. Então, o início está na família, o início está naquele grupo social primário que a gente se estabelece. Provocando o diálogo, sabendo cativar, sabendo ouvir, sabendo falar a forma que se fala, compreendendo que aquela criança também pode ser diferente, você pode, às vezes como pai, né, pai ou mãe pode crescer com aquilo também, isso tudo passa pelo diálogo. Então, a gente vê que ainda existem famílias que isso não, por diversas maneiras, né, não vou nem ficar criterizando aqui o porquê. Mas a gente vê que o diálogo ele não é concebido dentro desses grupos sociais, que venha a ser, que aí a gente com certeza vai saber compreender as diferenças e dessas diferenças exercitar a democracia fora da família, nesse grupo social imenso chamado sociedade. Maravilha. Então, João Pedro, não vai ter jeito. Vamos continuar conversando, porque é o barato, não é isso? Sensacional. É continuar conversando. Maravilha. Obrigado. Schiffler, foi um prazerzaço, Prazer foi meu. como jornalista e como mãe de aluno, Obrigado, conversar com você no programa de como hoje. Como colega, como amigo, como professor do João, enfim. Maravilha. Muito feliz por poder estar aqui. Para a gente poder dividir um pouquinho de que são as pequenas atitudes escolares e educacionais que podem fazer com que os nossos trabalhadores também consigam entender e perceber os seus direitos de uma melhor forma no futuro breve. Sim. Aos Não é pouquinhos isso? a gente vai
conseguir produzir. Obrigada a você que ficou com a gente. Espero que você tenha se divertido e conversado e entendido e percebido as coisas de outra forma, assim como nós do lado de cá. Voltamos na próxima semana com um novo programa, sempre pensando temas que façam com que a gente abra um pouquinho a nossa cabeça enquanto trabalhador. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau. A gente conseguiu linkar.